Bom dia, vascaína e vascaína, tudo bem? Canal Raiz, começo da semana também tem que ser de forma bem raiz, né? Que é na cozinha aqui que começa todos os nossos dias, não é isso? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e aí não custa nada, né? Ninguém paga nada por isso. E vascaína ajuda a vascaína, não é mesmo? Então se inscreve aí. E para você ficar também sabendo sobre os conteúdos do canal, sempre conteúdo exclusivo aqui dentro desse canal, beleza? Tá? Hoje a gente vai falar de alguns assuntos aí que é relação a dívidas que vem surgindo, tá? Apareceu dívida nova, então fica ligadinho no canal aqui para você saber do que eu tô falando. Vamos falar um pouquinho aí do time, né? Do profissional, e vamos falar também um pouquinho da base, tá bom? Então se liga aí no canal e depois da vinheta vem o conteúdo. Então roda a vinheta. Meus amigos, segunda-feira e a semana promete, né? A gente tem um jogo importantíssimo na quinta-feira. O jogo seria na quarta-feira, mas foi mudado para quinta-feira. Muita gente pensava até que a Rede Globo não transmitiria a partida por ser fora do dia que ela gosta de transmitir, que são as quartas e aos domingos, né? Como o jogo passou de quarta para quinta, muita gente achava que ela acabaria não transmitindo, mas não. A princípio ela vai transmitir sim, então assim, o vascaíno vai ter a possibilidade de ver aí o Vasco na televisão aberta, né? Para esse jogo, o Cabo deve manter o mesmo time, pois não teve nenhuma mudança, ninguém ficou lesionado. Então assim, mais para frente lá a gente vai trazer a provável escalação do time, mas a tendência é que o mesmo time que jogou contra agora o CRB joga também contra o Cruzeiro, né? O jogo é fora de casa às 21h30, tá? Então anota aí na agenda, quinta-feira, 21h30, Cruzeiro e Vasco, né? Porque o jogo é fora de casa, tá bom? Rede Globo de televisão transmitindo, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da base. Base hoje bateu, amassou lá os fregueses do Vasco, né? De quem eu tô falando? Fluminense. O Sub-15 do Vasco e o Sub-17 do Vasco venceram por 1-0 a equipe lá do Fluminense, né? E o Sub-17, diga-se de passagem, é um time reserva do reserva, né? Porque o Sub-17 mesmo, o titular, tá disputando o Brasileirão, então assim, cada competição tá jogando um Sub-17 diferente, tá? Mas vale lembrar também que o adversário também, boa parte do seu time Sub-17 também era reserva, porque eles também estão focados na categoria. Então, meio que igualou as forças aí, né? Tanto no Sub-17 do brasileiro, quanto aí na Copa Rio, que foi o que o Vasco venceu hoje por 1-0. Já no Sub-15, o Vasco venceu também com propriedade, 1-0, botou na roda o freguês mais uma vez, né? Freguês com recibinho lá na nota fiscal. Agora nem para a vida de vascaíno nem tudo é festa, né? A gente já sabe como que funciona. Duas dívidas pegando aí pro vascaíno aí ficar sabendo e bem informado aqui. Zé do Táxi. Você deve ter já ouvido falar muito sobre o Zé do Táxi. Para quem não conhece, eu vou fazer um breve resumo aqui de quem é Zé do Táxi. Zé do Táxi é um benemérito. Ele é proprietário de há muito tempo de uma frota, né? De algumas frotas aí de táxi, né? E ele sempre aí esteve dentro das gestões, né, participando ou financeiramente ou até mesmo sendo vice-presidente de futebol, diretor de futebol, sempre esteve envolvido. E nessa gestão do Campelo ele voltou ao cenário, né, como dirigente, como responsável lá pela estruturação do futebol, né, do profissional. Não deu muito certo, né? Porque eu lembro que ele montou, o Vasco todos os anos brigava lá para cair, né? Então assim, acabou caindo, né? E muita gente questiona porque a vaga foi dada mediante um empréstimo. Eu não tenho conhecimento, não vou ser leviano aqui de afirmar que foi por essas circunstâncias, mas que pega mal, pega, né? Do que eu tô falando. Esse rapaz, o Zé do Táxi, ele emprestou 3 milhões, né, na gestão do Campelo, e depois emprestou mais 1 milhão, 1 milhão e uns quebradinho, tá?
totalizando aí quase 4.100.000, mais ou menos aí, tá? E ele acabou virando o diretor lá, o vice-presidente de futebol, que é superior ao diretor, ao gerente, que comanda ali, que avalia as negociações com os jogadores antes de chegar ao presidente para assinar os contratos dos atletas, tá? Então assim, ele é o responsável por dar aval, vai buscar o fulano, não vai buscar o fulano, geralmente ele é o centro das decisões, né? Quando chega para o presidente é mais um feedback que vai passar para assinatura do contrato também, especificando como que foi a negociação, tá? Então assim, ele foi o responsável. Muita gente fala que existe aí uma certa dificuldade em entender como é que o cara que empresta dinheiro acaba virando um vice-presidente de comando de uma parte tão importante como o futebol. Aí, né, fica pela imaginação aí do torcedor, que acaba falando isso aí, né, na rede social, nesses meios de comunicações por aí afora, tá? Então assim, a gente está trazendo aí a informação. Zé do Táxi, vice-presidente de futebol na gestão do Campelo, emprestou em torno de 4 milhões e está cobrando isso na justiça, pois ele alega que o Vasco pagou de 4 a 6 parcelas, agora tá me fugindo aqui, mas se não me engano são 4 parcelas e não pagou o restante, tá? Então assim, tem uma dívida aí e ele está cobrando isso via judicial, né? Então cabe aí o pessoal do compliance do Vasco avaliar se essa transação foi mesmo regular ou não, e se não foi, punir os responsáveis pela transação, tá? Outra questão, outra dívida, é uma dívida antiga, talvez você nem lembre desse jogador, talvez você nem tenha nascido nesse ano, é o Roberto Lopes. Aí você fala, pô, Roberto Lopes? Não conheço. Vou te explicar quem era. Roberto Lopes era um jogador de médio para baixo, aqueles volantes brucutu que rouba a bola e entrega para o adversário. Esse era o Roberto Lopes, tá? É um jogador do Americano, pertenceu ao Americano, estava no Vasco, e dentro das cláusulas de contrato dele dizia que se o Vasco fosse passar para algum outro clube do atleta, teria que ser consultado antes o Americano e não poderia ser valor inferior a 2 milhões para o Americano. Tipo assim, você quer vender pro, sei lá, pro Olaria. Aí eu vou falar, Olaria, você quer? Tá bom, então aqui ó, deu 3 milhões. Nessa negociação de 3 milhões, 2 milhões deveria ter ficado com o Americano e 1 com o Vasco. Como o Vasco passou o jogador e não fez a consulta ao Americano, o Americano entrou na justiça cobrando esses 2 milhões, que hoje já está na casa dos 5 milhões de reais, porque é uma dívida desde lá de 2006, 2008 mais ou menos. Então assim, vem acumulando juros e juros na justiça, né? Porque recorre. E agora saiu uma decisão de penhora, né? Então assim, todos os valores que entrar referente à televisão, venda de jogador, percentual de repasse, assim, se o Coutinho for vendido lá no Barcelona, o percentual que entrar da venda do repasse lá, né? Porque o Vasco é um clube revelador do atleta. Todo repasse que vier, todo dinheiro que vier, 30% será destinado para essa penhora. Então assim, cabe o Vasco tentar aí o recurso e explicar que não tem condições de oferecer 30% de uma penhora, pois isso inviabiliza as questões financeiras do clube, que é a mais importante, que é o salário. Então assim, o salário está à frente de outras dívidas, né? Então não é tão difícil você justificar aqui com uma penhora algum tipo de sanção que venha tirar recursos do caixa do Vasco, vai influenciar no pagamento de salário. Então o Vasco provavelmente vai entrar com um recurso pedindo justamente isso, informando isso, né? Essas questões do pagamento de salário do Vasco, tá? Então, mais ou menos isso aí que a gente tinha para falar. Vamos ficar na expectativa do jogo com o Cruzeiro, que é muito importante. O Cruzeiro perdeu, né? O Cruzeiro perdeu lá pro Operário. Não foi um jogo fácil pro Operário. Eu vi os melhores momentos do jogo. Foi um jogo muito equilibrado. Em alguns momentos o Cruzeiro foi até melhor. Então assim, não dá para esperar que vai ser uma molezinha não, porque não vai ser. E é um clássico, eles vão querer vir para cima para levantar a moral do time deles, que não vem ganhando muito. O Mozart chegou lá até fazendo uns bons resultados aí. Eles estavam em último, já não estão mais. Ainda estão dentro da zona de rebaixamento, mas a diferença deles pro Vasco é 3 pontos apenas. Então assim, cabe o Vasco ir lá e passar por cima, porque Vasco é Vasco.
Não tem mimimi, como diz aí o Marcinho, nosso youtuber aí do canal. Não tem mimimi, nós queremos um resultado positivo. Nem que a gente baixe um drone lá em Belo Horizonte, tá bom? Brincadeira aí, galera. Vamos na paz e no amor e que o jogador entre com vontade. Não espere a cobrança chegar para jogar com vontade, não é isso? Então vamos em frente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque o canal aqui deu para você ver que é de muito conteúdo de qualidade, não é isso? Então fica com Deus e até a próxima.